Namastê a todos os seres. Num dos nossos bate-papos do passado, eu terminei falando sobre 2 pontos. Sobre a linguagem filosófica através de sofismo e estoicismo. E eu quero trazer nesse vídeo uma explicação, porque muitos vieram através do próprio site, através da própria YouTube, perguntando: mas você falou sobre sofista, o que é sofista e o que é os estoicos, o estoicismo? O estoicismo vem de estola. Estola eram os lugares onde os filósofos se encontraram. E Zenon foi o primeiro filósofo a desenvolver o senso crítico da retação e da objetividade. E de Zenon vieram Sócrates, vieram Platão, Aristóteles. E uma das passagens importantes que falo sobre Sócrates foi que ele, quando chegava nas ágoras eram aqueles ambientes onde as pessoas ficavam nas praças, você subia no local e poderia falar, porque no passado, no período grego, se você falasse no chão, você estaria interferindo com as leis ligadas ao teu estado. Mas se você subisse num banco, você estaria não mais pisando no chão. E aí você poderia falar. Então as ágoras eram voltadas para esse tipo de contexto. E quando Sócrates desenvolvia as suas informações, outros viam e contradiziam Sócrates. Falavam numa linguagem um pouco mais rebuscada, um pouco mais sofisticada, tentando divergir tudo aquilo que então a retação era conduzida. Esses são os sofistas. E por coincidência, o nosso mundo atual, ele é muito mais sofista do que estoico. Se você encontrar alguém que chegue e fale certo e objetivo, ele pode ser chamado de grosso, pode ser chamado de insensível, pode ser chamado de vários outros termos. Mas aquele que tem uma linguagem mais sofisticada, não, esse daí ele fala bonito. Eu não estou entendendo nada que ele está falando, mas olha a importância, olha como é que ele usa bem, ele utiliza o português de uma maneira correta. Esses são os sofistas. Infelizmente, é o que estava e que está em evidência. Porque aquele que é simples como as leis da natureza, o vento venta, o pássaro voa. E não tem mais diferença sobre isso. Mas é preciso que nós, quanto humanos, desenvolvemos através do nosso ego, das nossas desejos e não vontades, as outras virtudes. O lado emocional, o lado sentimental. Então preciso falar. Eu preciso transformar tudo aquilo que poderia ser desenvolvido de uma maneira simples e objetiva. Reparem que os animais, eles apenas matam se eles estão doentes, se eles estão acuados ou se eles estão com fome. Eles não negociam a morte de ninguém. Eles não precisam de grade para proteger do outro animal. Eles têm o senso de territorialidade. Eles sabem até onde ir. A conduta animal é uma conduta totalmente voltada para sim ou não. E de repente nós, quanto seres, nos transformamos em sofistas. Criamos leis, artigos. E no último quadro de Sócrates, pintado por um artista, ele mostra que Sócrates está lá, mostrando, fazendo o sinal, enquanto que alguns dos seus filósofos, discípulos, um chora, um reclama, e o outro com a cicuta na mão fala: mas Sócrates, você vai morrer. Ele: mas eu ainda não morri. Eu ainda estou vivo. Enquanto há vida, há esperança. E se há esperança, eu tenho que informar a vocês e continuar falando da melhor maneira possível. Então, viver digno, ele é um pouco difícil. Se vocês assistirem alguns filmes voltados para, por exemplo, Marco Aurélio. Marco Aurélio tem um filme, O Gladiador.
Vejam uma cena forte, que quando o espanhol está conversando com Marco Aurélio, que foi o último estoico, ele chega a Marco Aurélio, ele chega ao gladiador e fala: você será o próximo soberano, imperador, o César. Mas o filho dele, Cômonos, ouve, e vejam a cena, o que aconteceu com Marco Aurélio, pai e filho. Então, é importante perceber que aqueles que têm a retação, o objetivo, são os estoicos. E aqueles que são os sofistas estão por aí. Namastê a todos.